Chegou ao fim uma parceria que parecia que jamais iria terminar. De um treinador carismático que assumiu o comando de um gigante adormecido e o colocou de volta no lugar onde ele sempre mereceu estar, na mais alta prateleira do futebol. Hoje nós vamos falar de Jürgen Klopp e de Liverpool e de como esse treinador levou esse clube da dúvida para o sucesso. Esse é o Liverpool de Klopp, de Doubters para Believers. O Liverpool é um clube gigantesco mesmo antes da chegada do alemão, todo mundo sabe, mas talvez o que muitos não lembrem é o tamanho do limbo que o Liverpool vivia antes da sua vinda. Depois de uma época extremamente vitoriosa, como quando foi multicampeão nacional nos anos 60 com Bill Shankly, ou na época de Bob Paisley, com ainda mais títulos de liga e 3 de Champions pra conta nos anos 70 e 80, os anos 90 não foram nada agradáveis para os Reds. Depois de eles terem sido campeões da Inglaterra na temporada 89 e 90, chegaria o ano de 92 e com ele a era moderna do futebol inglês, a era Premier League. A esperança era que o Liverpool logo acabaria vencendo uma taça na era moderna, né? Isso porque eles eram disparados na frente de todo mundo, os maiores campeões da Inglaterra, eles tinham 18 taças da liga. Muito na frente do Arsenal que tinha 10, do Everton que tinha 9 e do Manchester United que estava lá pra trás com apenas 7 troféus. Mas como você deve saber, essa gordurinha que eles tinham na vantagem acabou sendo queimada muito rapidamente, né? Os anos 90 e 2000 não foram pro Liverpool, que mesmo que conseguisse brigar ali na parte de cima da tabela no campeonato inglês, eles nunca chegaram nem perto de conseguir as glórias ali que o Manchester United do Alex Ferguson vinha conseguindo, por exemplo. Nesse período, geralmente a gente tinha um cenário em que os Red Devils acabavam disputando o título com o Arsenal de Arsène Wenger, e em grande parte das vezes levando a melhor. O Ferguson levou pra casa simplesmente 13 taças de Premier League. E de repente o Liverpool via essa vantagem no número de troféus não só encurtar, como ir pro espaço. Eles foram engolidos quando na temporada 2012-13, a última do Ferguson, o Manchester United é mais uma vez campeão inglês e chega ali no seu 20º troféu, 2 a mais que o Liverpool. E não dá pra dizer que esse período foi completamente infrutífero, né? Tiveram bons trabalhos no Liverpool, principalmente na época do Rafa Benítez, quando o meio campo absurdo ali formado por Gerrard e Xabi Alonso chegou 2 vezes na final da Champions, quando venceu o Milan na temporada 2004-05 no Milagre de Istambul e depois quando sofreu a revanche pros italianos na temporada 2006-2007. E muito embora eles tenham sido vice-campeões na Inglaterra na temporada 2008-2009, o título da Premier League ainda parecia algo mais distante. Já na década de 2010 começa o que a gente pode chamar de Era Brendan Rodgers. E com ela um time muito bom dos Reds com Gerrard, com Felipe Coutinho e com o artilheiro Luizito Soares, culminando na fatídica temporada 2013-14, quando os Reds lideram o campeonato já no finalzinho, no que seria o fim da espera pelo título, quando um escorregão do Steven Gerrard causa uma derrota para o Chelsea. E mais um vice-campeonato. A temporada 2014-15 continua sendo uma decepção, com os Reds terminando em 6º lugar e vivenciando um final muito trágico. Na despedida do capitão, ídolo, líder Steven Gerrard, os caras simplesmente tomam de 6 a 1 do Stoke City. Era uma pá de cal numa era que, apesar de ter tido bons momentos, não foi vitoriosa. Parecia que Premier League e Liverpool simplesmente não combinavam. O grande colosso inglês, que antes era líder disparado em número de troféus, simplesmente não conseguia vencer a era moderna da competição. Naquela época, ser um torcedor Red era muito diferente de hoje em dia. E pra ajudar a transmitir pra vocês como é que era o sentimento de vivenciar essa seca, né? A gente tem o prazer de chamar pra uma participação especial o Estevão Franco, do canal Not Soccer, que é torcedor do Liverpool e viveu de perto esses momentos. Fala pessoal da Eurofoot, aqui é o Estevão do canal Not Soccer, é um prazer enorme para mim estar aqui. E para início de conversa, a primeira parte que eu queria falar era de como era a sensação, e resumidamente a aura era de perdedor. Era do time do tal do gigante adormecido, era uma sensação de que o máximo que seu time poderia te dar era um título à base do milagre a cada 10 anos, e olha lá, né, o Liverpool não vencia a Premier League fazia 20 e tantos anos. Daí o que acontece é que de 2015 para trás, eu vi também o Chelsea ganhar uma Champions League nesse período, antes do Klopp chegar. Eu vi o Manchester United faturar, além das ligas inúmeras que eles ganharam com o Ferguson. O City
aparecer para o cenário inglês. O Arsenal era mais constante em conquistas de vagas de Champions League do que o Liverpool. Pô, não podia ser um pouquinho mais legal o destino com a gente? Por que tem que ser desse jeito? Isso era boa parte do que era torcer para esse time. Faltava alguma coisa, um sangue novo, alguém que chegasse pra mudar a cara desse time que vinha ganhando ali uma fama de fracassado. Alguém que conseguisse acordar esse gigante há tantos anos adormecido. Daí, em 15-16, esse alguém chegou. Jürgen Norbert Klopp foi um zagueiro caneludo do Mainz 05 e foi lá mesmo onde ele se aposentou e começou a sua trajetória como treinador de futebol com a dura missão de evitar o rebaixamento para a terceirona alemã. Não só ele consegue superar esse primeiro desafio, como ele vai além. Como um técnico ainda muito jovem, o Klopp conseguiu mudar a cara do time e fazer com que o Mainz começasse a brigar na parte de cima da tabela da segunda divisão alemã. E depois de alguns momentos de azar, ele finalmente consegue. Passam algumas temporadas e ele coloca o Mainz 05 na primeira divisão alemã. Eventualmente, a equipe acaba sendo rebaixada novamente, mas ali já era tarde. Todo mundo tinha visto o talento e o potencial desse jovem treinador e aí em 2008 ele foi contratado para comandar o Borussia Dortmund. E lá no BVB o Klopp fez história. Introduziu o seu estilo de jogo que ficaria conhecido como Gegenpressing, aquela pressão constante lá em cima do adversário, sufocando os times e de maneira geral jogando num contra-ataque, mas diferente do habitual, sem ser um time que fica na retranca para contra-atacar, mas sim um time que pressiona em cima e assim que rouba a bola, rapidamente tenta chegar no gol. Além dessa espécie de revolução aí, o Klopp também ajudou a trazer para o mundo jogadores que se tornaram referências mundiais, como Mats Hummels, Mario Götze, Robert Lewandowski, Gundogan e Marco Reus, com o Kloppão conseguindo conquistar 2 vezes a Bundesliga nas temporadas 10-11 e 11-12 e chegando naquela famosa final de Champions League em 2013 quando perderam para o Bayern de Munique. Uma coisa era certa, o Klopp estava conseguindo galgar o seu espaço entre os melhores treinadores do futebol europeu e era um cara claramente capaz de montar uma equipe coesa que jogava um futebol atrativo e que trazia resultados. Klopp sabia também extrair o melhor dos seus jogadores e era exatamente essas coisas que o Liverpool estava precisando. O meu nome é Pedro Silveira, você está no Eurofut e esse vídeo aqui, como vocês podem ver, deu um trabalho bastante grande para toda a nossa equipe, então se eu puder contar com a sua colaboração para deixar um like no vídeo, isso ajuda o YouTube a recomendar nosso trabalho para mais gente, traz mais pessoas pro canal, né? E é muito importante para impulsionar o nosso trabalho e permitir que a gente possa continuar fazendo esse tipo de vídeo para vocês, bem trabalhado, contando uma história super bacana e de forma 100% gratuita, beleza? Também te peço que se inscreva no canal para entrar aqui para nossa comunidade e acompanhar os próximos vídeos de forma mais fácil. Foi assim que em 8 de outubro de 2015, Jürgen Klopp foi anunciado como novo treinador do Liverpool num contrato de 3 anos. A missão era clara, reviver o clube. Na sua chegada, perguntaram pro Klopp, né, qual que era a mensagem que ele queria passar pro torcedor. E foi ali que ele largou essa frase que acabou balizando esse vídeo aqui. We have to change from doubter to believer. Essa frase ficou muito conhecida entre os torcedores do Liverpool. E em português, uma tradução livre seria mais ou menos: nós precisamos parar de duvidar e começar a acreditar. They have to think that they can reach the expectations of all the other people, of all the fans, of all the press or whatever. So if somebody wants to help LFC, you have to change from doubter to believer. E aí quando o Klopp chega, a primeira entrevista dele coletiva, ele fala que a gente tinha que ir from doubters to believers. E esse doubters to believers foi a principal frase desse cara que me fez querer deletar essa mentalidade de perdedor. De cara, ele não tinha feito nenhum jogo com o time, acabado de chegar. E pra mim eu já fiquei, puta, esse cara sacou. Esse cara sabe o que tá acontecendo com a gente. O Klopp queria revolucionar a mentalidade dos jogadores e dos fãs, mas toda revolução leva tempo. E para ajudar a gente a explicar tudo isso, temos o prazer inigualável de ter aqui no Eurofut a participação de Mário Marra, jornalista e comentarista dos canais ESPN, além de torcedor do Liverpool. Diz pra gente, Marra. Eu acho que é importante destacar que quando chega o Klopp, aquele trabalho, o trabalho do Brendan Rodgers havia se esgotado completamente. O Liverpool tinha tomado de 6 para o Stoke há pouquíssimo tempo. O Liverpool estava perdendo as suas referências. Aquilo ali tinha se esgotado, aquilo tinha acabado. Quando chega o Klopp, ele chega com a ideia dele. É pressão, gegenpressing, é roubada de bola, é fazer o time fluir com uma velocidade de jogo diferente. Mas é claro que ele precisaria vender a ideia dele e ele pega um elenco já formado. Ele vai mudando aos poucos.
Pra gente ter uma noção do impacto do Klopp e de como tudo mudou sob o comando dele, vamos voltar lá pro primeiro jogo que ele fez, que foi um 0 a 0 contra o Tottenham. Naquela partida, o Liverpool tinha o Mignolet no gol, o Klein na lateral direita e o Moreno na esquerda, o Skrtel e o Sakho na zaga. Um meio campo com Lucas Leiva e Emre Can, um pouco mais à frente Milner, Lallana e Coutinho, e o Divock Origi no comando de ataque, ele que perderia a vaga para o Firmino ao longo da temporada. E é aí que a gente volta para as ideias de jogo do Klopp. O Gegenpressing dele é um sistema excelente, só que não é fácil para um time ficar pressionando o tempo todo lá em cima, sem dar brechas para os adversários na defesa e também sem matar os jogadores de cansaço. Então, para que ele seja instaurado de uma maneira correta numa equipe, são necessárias duas coisas. Primeiro, tempo de treino para os caras se acostumarem com essa nova proposta e também aprenderem a correr certo, porque não adianta ficar correndo igual barata tonta ali na frente, né? E o segundo item é mais tempo de treino, mas agora pela questão da parte física, porque os jogadores têm que desenvolver resistência para aguentar a altíssima intensidade ali por 90 minutos. Isso significa que chegar num clube novo com jogadores que você não escolheu pode ser muito difícil, né? Acertar tudo isso de primeira é complicado e realmente foi pro Klopp. Embora na primeira temporada ele já chegue na final da Europa League, o Liverpool amargou um 8º lugar na Premier League na sua temporada de estreia, longe daquela mudança imediata que muitos esperavam. O Liverpool por um tempo era um time que tentava jogar dessa maneira, mas se cansava e em certo período até começou a tomar muitos gols no finalzinho dos jogos. Mas são episódios de um time que já era uma doideira naquela forma de jogar do Klopp, que o time toma 4 gols, faz 5 e os caras não param de tentar ganhar. Tomava muito gol também por conta disso, né? Até meio desesperada a coisa. Mas pra quem tava acostumado com a aura de perdedor, era sensacional. Era uma forma nova de perder. Era uma forma mais bonita de perder. E eu achava aquilo o máximo. Eu falava, não, uma hora alguma coisa a gente vai copar nisso aqui. Pronto, o primeiro passo do cara, né? Ele já trouxe essa sensação de assim, não, se jogar desse jeito com essa raça aqui, vai dar. A temporada seguinte, 2016-17, seria mais um passo muito importante nessa reconstrução que o Klopp estava fazendo. E muito pela chegada de alguns caras que acabariam sendo pilares do Liverpool dele por muitos anos, né? O meia holandês Wijnaldum e o atacante ponta senegalês Sadio Mané. E logo na chegada, o Mané já conseguiu se conectar com o Jürgen de uma forma muito boa, e ele disse o seguinte: o segredo dele, eu acho, é ser o pai da equipe. Nós nos demos bem de cara, todos nós gostamos dele como um pai, e nós tememos ele como um também. Mesmo com a chegada desses dois reforços importantes, foi mais uma temporada em que o Liverpool passou em branco em termos de troféus, mas foi claramente uma temporada de evolução, né? Eles conseguiram terminar em 4º na Premier League e assim foram jogar a Champions League. E aí chegou a temporada 2017-18, que seria talvez aquela que realmente mudasse a visão de muitos sobre essa equipe e também sobre o trabalho do Klopp. Vindo da Roma, o Liverpool contratou por 42 milhões de euros um cara chamado Mohamed Salah. E assim deu-se início ao trio que se tornaria mágico: Salah, Mané e Firmino. E se ofensivamente a equipe estava mais fechada, mais pronta, defensivamente ainda tinham problemas. E com uma lesão do lateral Klein, a opção acabou sendo o Joe Gomes pela direita. Isso até que um certo jovem da base tomasse a posição e não largasse mais: Trent Alexander-Arnold. A campanha na Premier League foi consistente, mas no final das contas eles terminariam no mesmo 4º lugar da temporada anterior. Mas foi justo na Champions que as coisas foram diferentes. O time do Klopp permaneceu invicto na fase de grupos, aplicando algumas goleadas, como um 7 a 0 contra o Maribor e depois outro 7 a 0 contra o Spartak Moscou. E aí no começo do ano, simplesmente outra peça que faltava chegou à equipe: Virgil van Dijk, se tornando na época o zagueiro mais caro da história por quase 85 milhões de euros. E foi uma contratação que valeu cada centavo, né? O Van Dijk rapidamente se firmou na equipe e começou a mostrar que era ali um dos melhores defensores do planeta. E assim, com o ataque implacável e a defesa já mais reforçada, os Reds foram avançando na Liga dos Campeões, derrotando o Porto nas oitavas com direito a um 5 a 0 em pleno estádio do Dragão, e 2 vitórias contra o Manchester City do Guardiola nas quartas, enquanto nas semifinais um confronto maluco contra a Roma garantiu os Reds na final depois de mais de 10 anos. O problema é que os caras chegaram ali, né, com confiança pra final e tal, mas simplesmente a final era contra o atual campeão, atual bicampeão, e o maior clube nessa competição, o Real Madrid. Além do adversário complicado, outra coisa que ficou muito clara é que o time ainda era carente de algumas peças, e isso aí foi escancarado na final.
O Salah tinha feito uma temporada de estreia completamente brutal. Foram 44 gols e 14 passes para gol na sua primeira temporada pelo Liverpool. Números ali de bola de ouro e que colocavam ele como grande craque da equipe nessa final. E justamente ele sofreu esse golpe de judô do Sérgio Ramos no começo da partida e acabou saindo com uma lesão no ombro. Não bastasse ficar sem o astro, o Liverpool tinha outra situação preocupante. O goleiro Karius, que jogava na meta da equipe, estava muito longe de ser um dos piores goleiros do mundo, nada disso. Mas ele chegou a sofrer dúvidas durante a temporada e era um goleiro que nunca era colocado assim na mais alta prateleira do futebol mundial, né? O jogo tava 0 a 0 no primeiro tempo, quando ele chegou a tomar uma cotovelada do Sérgio Ramos, que teria causado nele uma concussão. Seja por isso, ou também pelo nervosismo, pela pressão daquela final, ou talvez por um lapso de julgamento, né? O fato é que ali aconteceu o erro que marcaria sua carreira. Querendo repor a bola com velocidade, ele jogou a redonda nos pés do Benzema, que marcou o que foi sem dúvida um dos gols mais bizarros em finais de Champions na história. Mas esse time do Liverpool já começava a acreditar, e mesmo sem o gênio Salah, o outro decidia, e o Mané deixou tudo igual. Só que naquele dia as coisas não eram pra acontecer. A gente conseguiu eliminar o City, aquele City do Guardiola, chegou na final, pegou o Real Madrid e tomou um saco. Que beleza. O Karius chega a fazer uma grande defesa num chute do Isco, né? Mas com certeza não era o dia dele, porque simplesmente Gareth Bale, que tinha entrado no segundo tempo, acerta uma bicicleta fenomenal, marca um baita de um golaço, coloca o 2 a 1 no placar. E mais pro final do jogo, o mesmo Bale mete um foguete de fora da área para um frango monumental do goleirão, consagrando o 3 a 1 e o tricampeonato seguido do Real Madrid do Zidane, deixando o Liverpool só chupando o dedo mesmo. I'm not fine. I'm absolutely opposite of fine. But I try to be professional. But what you cannot avoid is the feeling you have in the night after the game. So we all feel really, really bad. And the way home will not be the best trip we ever had in our life. But we have to accept it now. I did the best I could and it was not good enough and I have to accept that. That's it. A gente tomou um saco com o Salah machucando no começo do jogo, naquele lance do ombro com o Sérgio Ramos. O Karius fez aquelas falhas e eu fiquei por horas assim. Por que os caras fazem isso com a gente, sabe? Pô, o que a gente fez, velho? Por que tem que passar? Por que tem que ser assim? Tipo, esculacho mesmo. E o time poderia vencer. Com concussão ou não, ficava claro que o Karius não era um jogador do patamar que o Liverpool pretendia atingir, né? Mas esse time havia comprado a ideia do Klopp, eles estavam começando a acreditar e mostrar no que eram capazes. Mas enfim, chegava o momento de parar de duvidar. A temporada 18-19 veio com mais 2 reforços que definiriam esse esquadrão, o volante Fabinho, vindo do Mônaco, e finalmente um goleiro de peso, Alisson, que defendia a Roma e já era o titular da seleção brasileira há um tempo. Com isso já estavam no elenco as peças que formariam o time base que a gente lembra quando pensa em Liverpool do Klopp. Com o Alisson no gol, a zaga tendo Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip e Robertson, o meio campo com Fabinho, Henderson e Wijnaldum, e o ataque com Salah, Firmino e Mané. Um verdadeiro Dream Team, né? E assim, das várias temporadas marcantes que o Klopp teve na frente do Liverpool, né? Essa aí talvez seja a mais emblemática, aquela que o torcedor jamais vai esquecer. A gente começa a contar a história da Premier League, né? O grande objetivo do clube era quebrar esse jejum e finalmente ser campeão inglês na fase moderna, né? Chegar no momento do agora vai. E parecia muito que eles chegariam nesse momento, né? Mas parecia muito mesmo. Isso porque com a defesa fechadinha e o ataque funcionando, o Liverpool simplesmente destruiu no começo do campeonato. Nas primeiras 20 rodadas do campeonato inglês, o time implacável do Klopp venceu 17 partidas e empatou apenas 3, sem nenhuma derrota na liga no período. Os 54 pontos na época davam uma vantagem de 7 sobre o segundo colocado, que era o Manchester City. E sem dúvida o mais bizarro era a defesa do Liverpool, que se tornou intransponível. Naquele momento eles tinham tomado apenas 8 gols. Os caras não sabiam mais o que era perder e mal sabiam o que era tomar gol. Naquela fase em que não passava nem pensamento pelo Van Dijk, que jamais era driblado, e se eventualmente chegasse um chute no Alisson, ele também estava muito bem e pegava todas. A rodada 21 daquela Premier League seria a mais emblemática porque o adversário era justamente o Manchester City. O Liverpool estava muito bem e se vencesse poderia abrir 10 pontos de vantagem na liderança. Seria uma grande possibilidade de terminar a temporada de forma incrível e com o sonho conquistado, né? Só que uma derrota poderia ter o resultado contrário, poderia mudar tudo, o Manchester City poderia encostar. E lá no Etihad Stadium aconteceu um lance que atormenta o torcedor Red até hoje. O Liverpool consegue arranjar uma finalização com o Mané, a bola bate na trave e quando o Stones vai afastar, ele chuta no Ederson e quando a bola vai para dentro do próprio gol, o Stones se recupera no último segundo
e tira a bola em cima da linha, num gol que não saiu literalmente por questão de centímetros. E aí tem um ditado bem velho no futebol, né, que a gente sabe de cor, que é quem não faz, leva. E ainda no primeiro tempo, o Agüero chutou completamente sem ângulo e abriu o placar num evento raro que era esse time dos Reds tomar um gol, né? O Firmino chega a empatar a partida, mas não teve jeito. Num raro buraco da defesa, o Sané aproveita e marca 2-1, no que concretizou não só a primeira vez que o Liverpool perdeu no campeonato, mas também a primeira vez que tomou 2 gols numa partida, com a invencibilidade indo pro ralo e a gordurinha que eles tinham pro City sendo queimada. E vale ressaltar que o Manchester City já tinha ganhado a Liga em temporadas anteriores, inclusive chegando nos 100 pontos na última, mas foi essa que os fez ficarem conhecidos como tubarões. Eles sentiram o cheiro do sangue vermelho na água, se aproveitaram de alguns empates que os Reds tiveram logo após essa derrota e assumiram a liderança. A disputa estava insana, ponto a ponto, e o City enfrentava o Leicester num jogo que eles estavam tendo muita dificuldade para vencer. Tava 0-0, até que do nada, o zagueiro Kompany, que vamos dizer que não era muito conhecido por marcar muitos gols, e quando marcava geralmente era de cabeça, no escanteio, né? Mete um balaço inacreditável de fora da área para fazer 1-0 pro City, num lance que o Klopp até hoje lembra muito bem. Happy I didn't get a stroke in that moment. I know exactly how I was right on the sofa, like this, watching and think, Maddison, block him, close him down. And since then I don't like Maddison. No final das contas, foi uma das disputas mais incríveis que a Premier League já viu, com as duas equipes brigando rodada a rodada, ponto a ponto, fazendo campanhas históricas e chegando na última rodada podendo vencer. O Liverpool fez a sua parte e terminou a liga com 97 pontos, só que o City também fez a sua e terminou com 98, se sagrando campeão e deixando o segundo lugar com o Klopp. Para se ter uma noção de quão absurda foi essa campanha, na era Premier League, foi a terceira maior pontuação de todas, só atrás dos 100 do City e desses 98 que eles fizeram nessa temporada. Ou seja, os 97 pontos que o Liverpool fez seria basicamente suficiente para ser campeão em quase qualquer outra temporada, menos nessa. Era muito azar e já mostrava aí que para tu competir com o Manchester City do Guardiola, você teria que fazer ainda melhor do que isso aí. Mas a temporada do Liverpool não acabava ali. Não terminaria com um gostinho ruim, porque tinha outra competição em que os Reds estavam vivos. Isso porque na Champions League daquela temporada a história foi outra, e talvez até de forma meio invertida em relação ao campeonato inglês. Diferente do começo arrasador na Premier League, o Liverpool começou a fase de grupos bem capenga, fora de casa não sabia o que era vencer e perdeu para Napoli, para PSG e pro Estrela Vermelha, numa campanha bem ruim até então, que fez com que eles chegassem na última rodada precisando de uma vitória contra o Napoli para avançar no limite. O Liverpool fazia sua parte e ganhava o jogo por 1-0, e foi aí que um dos grandes nomes da temporada apareceu, já nos acréscimos do segundo tempo, num momento em que um gol do Napoli significaria o empate e o adeus pro Liverpool naquela Champions. Chega uma bola alçada na área, o Milik fica cara a cara com o Alisson, era só fazer e correr pro abraço, e é aí que o goleiro brasileiro faz valer todo centavo investido nele, e prova mais uma vez que era um dos melhores do mundo, pegando o chute a queima-roupa do Milik, fechando o gol do Liverpool e garantindo a vitória que fazia o time inglês avançar na Champions League. Foi uma defesa monumental, daquelas de colocar no DVD, né? Ou de pegar uma foto e moldurar e colocar na sala. E o adversário das oitavas era muito complicado. Vinha o Bayern de Munique, que conseguiu arrancar um 0-0 no Anfield. E aí o Liverpool teria que decidir na Alemanha. Mas lembra da campanha dos caras fora de casa na fase de grupos? Eles perderam todos os jogos. O prognóstico não era dos mais otimistas, mas nesse momento o time já era um que não parava de acreditar. Mesmo fora de casa, o Liverpool se impôs e marcou os 4 gols da partida. O Mané meteu um doblete, o Van Dijk deixou o dele e o Matip marcou contra, para o Liverpool meter 3-1 e avançar para as quartas. E enfrentando agora o Porto, o favoritismo prevaleceu. Um 2-0 em casa e no Estádio do Dragão mais uma vitória. Um 4-1 que deixou claro que o Liverpool era um dos favoritos daquela Liga dos Campeões. Acontece que na semis pegava outro dos favoritos, o Barcelona. Sem Neymar, esse Barça aí já era uma versão daquelas que meio que o Messi carregava nas costas, né? E no Camp Nou o Liverpool sentiu um pouco disso, porque o Suárez abriu o placar e depois o Messi ampliou no segundo tempo e guardou ainda mais um golaço de falta para fazer 3-0, que só não foi um 4-0 porque o Dembélé perdeu uma chance inacreditável no finalzinho. Em Anfield, a missão seria praticamente impossível. Ainda com a regra do gol fora de casa valendo, né? O Liverpool basicamente teria que meter 4 gols
ao mesmo tempo garantindo que Messi e Suárez não fizessem nenhum. Ali era um momento que de fato todos, da comissão técnica à torcida, dos jogadores ao treinador, precisavam acreditar. E como o Klopp pediu lá naquela chegada dele no clube, eles acreditaram. Com a torcida empurrando, o Liverpool marcou bem no comecinho com o Origi, e depois de Alisson e Van Dijk fecharem o gol no segundo tempo, brilhou a estrela do Wijnaldum num apagão culé, quando ele marcou 2 gols, um depois do outro, deixando tudo igual no placar. E é aí que chegou o lance de gênio, num vacilo monumental da defesa do Barcelona, que estava claramente baqueado e fora de foco. O Arnold cobrou um escanteio rápido, bem nos pés do decisivo Origi, e com a goleada de 4-0 então, eles avançavam, mais uma vez, para a final da Champions League, depois de uma remontada histórica. And I said to the boys before the game, I don't think it's possible, but because it's you, I think we have a chance. Because they are really mentality giants, it's unbelievable. Era mais uma final, só que dessa vez o Liverpool não tinha o colosso Real Madrid pela frente para atrapalhar os planos, né? O rival era o Tottenham, que era uma das grandes surpresas dessa edição, depois daquela virada espetacular contra o Ajax, numa final que, diferente de outros jogos dessa edição maluca da Champions, acabou sendo mais chata e previsível. O Liverpool tem um pênalti no que foi basicamente o primeiro lance do jogo, o Salah converteu, abriu o placar e garantiu uma baita segurança pro time, com o Alisson salvando lá atrás como ele se acostumou a fazer, e com o Origi guardando 2-0, e agora, finalmente, o Liverpool se sagrava campeão da Liga dos Campeões. Era um resgate de um gigante adormecido, de um time que acreditou, lutou e venceu então seu 6º troféu de UCL, muito mais do que merecido. So now we won something and we will carry on. We will win, we want to win things. This is only the start for this group, so there's still a wonderful age group. They all have the best times in their career still ahead of them. So that's big. For me, I'm really happy. Mas ainda faltava uma coisa, Klopp, o jejum da Premier League. Se 97 pontos não tinham sido suficientes, como que esse Liverpool poderia ser campeão? Como é que eles iam conseguir melhorar o desempenho ainda mais e ser superior a isso? Bom, a resposta é logo na próxima temporada. A temporada 2019-20 começava e agora era muito claro, não só o Klopp era um dos melhores treinadores do mundo, como esse Liverpool era uma das melhores equipes do planeta. Na Champions, porém, o time acabou caindo cedo, numa campanha um pouco decepcionante e numa queda para o Atlético de Madrid logo nas oitavas, depois daquela virada absurda com um show de Marcos Llorente, em mais um jogo em que a não presença do Alisson foi um fator diferencial. Só que na Premier League, meus amigos, ninguém podia parar os Reds. O começo deles foi arrasador e quando a gente estava verificando as informações para fazer esse vídeo, eu até fiquei chocado que eu não lembrava que tinha sido tão bom assim, tá? Nas primeiras 27 rodadas, eles conseguiram 26 vitórias e um empate. Uma marca completamente absurda que colocava o Liverpool com 22 pontos de vantagem para cima do Manchester City. Aí a gente pode chamar o City de tubarão quanto a gente quiser. A campanha incrível deles contou com uma vitória sobre o próprio City, né? E a sequência maravilhosa só foi interrompida num 3-0 que eles tomaram pro Watford meio que do nada. Foi um resultado atípico. Só que a margem era muito grande, mesmo perdendo depois de 4-0 para os próprios Citizens. Pós-pausa da pandemia, o Liverpool aproveitou a vantagem e garantiu enfim o encerramento do jejum na Premier League com 7 rodadas de antecedência. Esse título do Liverpool só não foi melhor porque ele foi conquistado num contexto de pandemia muito complicado, então houve meio que um anticlímax, né? Os estádios sem público e o Liverpool conquistando a Liga do Sofá, porque a confirmação veio depois de uma derrota do City. Mas de qualquer maneira, finalmente vencer a Premier League depois de 30 anos colocava mais uma vez esse Liverpool e o Klopp na história. Era muito importante conquistar a Premier League. Além da questão dos 30 anos, era um recado para os torcedores locais. Porque sim, o Liverpool tinha conquistado a Liga dos Campeões, o Liverpool já tinha voltado a ser um candidato a sérias coisas, mas conquistar a Premier League valia demais, porque o bonde da história passou e o Liverpool não tinha entrado nele. O bonde da profissionalização, do dinheiro e das conquistas com a Premier League, o Liverpool não tinha entrado, ele tinha ficado vendo os outros entrarem e tomarem o espaço que era dele. Foi muito importante e foi bonito, né? Vale destacar, quando o Liverpool vence a Premier League, ele vence com 18 pontos de diferença. Em segundo lugar tinha um time do Guardiola. Isso é muita coisa, isso é muito grande. E internamente aquilo, na cidade, na região, na Inglaterra, aquilo foi muito forte e muito merecido.
O final da temporada seguinte, 2020-21, veio com um momento muito marcante. No apagar das luzes é do goleiro Alisson, que havia perdido seu pai poucos meses antes, o gol da vitória contra o West Bromwich, que manteve a equipe na briga por uma vaga para a Champions League, que acabou vindo. Mais uma vez o craque decidindo, dessa vez não defendendo e sim metendo gol, num dos grandes momentos dessa passagem aí do Klopp. It was the most touching moment I ever had in a football stadium. Only football can write these stories. So absolutely incredible, fantastic, and for me it looked like meant to be. Na temporada 21-22, mais uma vez os Reds chegavam em uma final de Champions League. Os Reds derrotaram a Inter, o Benfica e o Villarreal para chegar na final, e só tinha um problema. Era mais uma vez contra o Real Madrid. Por um lado, era a chance de revanche, né? De finalmente bater o adversário que fez os torcedores chorarem tanto em 2018. E também uma oportunidade de consolidar esse Liverpool do Klopp como um dos principais times do século. Porém, do outro lado, a gente tinha o Real Madrid. E aquela mística que não falha nunca. Na partida o Liverpool amassou, mas se o goleiro Alisson já foi tão decisivo pro Liverpool, agora foi o Courtois, que foi absolutamente impenetrável e não deixou que nada passasse. Vini Júnior fez então o único gol da partida, levou mais uma taça pros merengues, e o Jürgen Klopp na sua terceira final com os Reds acabou perdendo pela segunda vez. A partir dali, alguns pilares da equipe começaram a sair, com Henderson e Fabinho indo para a Arábia Saudita, assim como Firmino e Mané, lacunas que não conseguiram ser substituídas. Por mais que caras como McAllister, Luiz Dias, Darwin Núñez tenham chegado, tenham tido seu brilho, mas por enquanto não conseguiram coletivamente ter o mesmo sucesso daqueles que vieram antes. E no dia 26 de janeiro de 2024, Jürgen Klopp anunciou então a sua saída do Liverpool ao final da temporada, num anúncio que chocou o mundo do futebol, porque a conexão dele com os torcedores e o clube se tornou enraizada a ponto de virar idolatria. No momento que ele anuncia a sua saída, a esperança é que ele conseguisse se despedir com muitas glórias, com títulos e uma grande festa. Mas diferente dos finais felizes aí de novelas, né? As despedidas na vida real muitas vezes são mais triviais. Em competições europeias, o Liverpool nem estava na Champions, depois da temporada decepcionante em 22-23, e na Europa League caiu nas quartas para finalista e campeã Atalanta, depois de tomar um 3-0 em casa, enquanto na Premier League ficou um sentimento bastante amargo na boca. Isso porque o Liverpool fez uma boa campanha, mesmo em vários momentos o Klopp tendo que utilizar diversos jovens da base em campo, e chegou a liderar a liga já no final da temporada, só que a equipe perdeu o gás, acabou tendo uma sequência ruim, e viu Arsenal e Manchester City dispararem na frente. No final das contas, o único título da temporada de despedida do Klopp foi uma Copa da Liga, numa final onde o Liverpool jogou com um elenco lotado de jovens da base com pouca experiência no profissional, a famosa creche do Klopp. Num jogo que ficou decidido com um gol de um cara que representa muito a passagem do Klopp por lá, o Van Dijk. E aí pra mim, e talvez pra você que gostamos aí do Klopp, né, ver ele levantando essa taça ao lado do capitão da equipe obviamente foi muito legal. Mas acho que todo mundo concorda que uma Copa da Liga é pouco pra representar o tamanho que ele adquiriu dentro desse clube que é gigantesco, né? E no futebol, a gente parece que se acostumou com dinastias, seja ver o Bayern de Munique vencendo 11 vezes seguidas a Bundesliga, ou o Real Madrid que não sabe parar de vencer Champions League, e às vezes pode parecer que se um cara não for tão bem sucedido como um Guardiola, que papa título atrás de título, a passagem não foi boa o suficiente, mas seria maluquice achar isso de Klopp no Liverpool. No final das contas, foram quase 9 anos do comando dos Reds, vencendo 2 vezes a Copa da Liga, uma vez a Supercopa da Inglaterra, uma vez a Copa da Inglaterra, uma Champions League, uma Supercopa da UEFA e um Mundial de Clubes, além, claro, de uma Premier League, tirando o clube do jejum que durava 30 anos. Sem elencar ou debater quem é maior, no hall dos grandes treinadores da história do Liverpool, ali ao lado de Bob Paisley, Bill Shankly, Kenny Dalglish, com certeza está o nome e o rosto de Jürgen Norbert Klopp. Acho que o Klopp tá no tamanho de... É difícil falar o tamanho do Bill Shankly, porque o Bill Shankly mudou a história do clube. É difícil falar o tamanho do Bob Paisley, que o Bob Paisley internacionalizou a marca, né? Com ele vieram as grandes conquistas, mas eu acho que ele senta na mesma mesa. Ele tá acima do Rafa Benítez, de Joe Fagan, que participou de tudo isso antes também, mas ele senta nessa mesa para bater papo. Por quê? Porque ele foi o cara do outro momento e da retomada e de um momento histórico diferente, quando o futebol tinha mudado. Então ele consegue compreender, ele tinha as características para que o clube entrasse de novo nos eixos, nos trilhos, e ele faz isso.
E isso obviamente não é só pelas taças, mas pela mudança de mentalidade, pela maneira como os fãs do Liverpool resgataram o amor de torcer por esse clube. Não sei o que quero que as pessoas pensem de mim, o que quero é criar uma estrutura e uma cultura para o clube agora e depois de sair, porque a estrutura certa e a cultura certa não devem depender das pessoas, deve depender do clube. Esse é o meu objetivo. O que fica pra mim aqui adiante é que a gente acredita. Eu acredito. A sensação de que se não fosse também esse clube, o Klopp não teria sido isso. Foi um casamento perfeito. Esse é o resumo da ópera pra mim. A sensação que eu fico agora é a de que a gente teve a sorte, o privilégio de contar com um ser humano desses. Se a gente teve essa sorte de ficar com esse cara por 9 anos, eu não vou me esquecer desse cara por mais vários anos e principalmente do que ele enfiou na nossa cabeça. Sempre vai ter jeito. Só tem que correr, só tem que torcer. E para passar menos estresse, tem que acreditar. O substituto do Klopp no Liverpool será o holandês Arne Slot, que deve começar a sua própria reconstrução e quem sabe ele também não faça um trabalho brilhante pra gente estar aqui falando sobre daqui a muitos anos, né? O Liverpool vai continuar. Eu acho que o próximo treinador, o Arne Slot, vai sofrer bastante, porque tem um fantasma gigante com dentes grandes, né? E com aquele abraço de urso, que vai ficar por tempo ali, por um bom tempo na memória do torcedor, mas a máquina volta a funcionar. Por ser o Klopp quem ele é e quem ele foi no tempo de Liverpool, ele acabou também ultrapassando algumas barreiras. Agora volta a direção a funcionar. Então acho que a máquina volta a funcionar. Talvez não para ser campeão durante um tempo. Ele mesmo, o Klopp, precisou de um tempo maior para ser campeão e para ganhar a Premier League, né? Eu acho que o torcedor vai ter que ter paciência. Mas o Liverpool vai ser ainda um grande competidor. Muito obrigado Mário Marra e Estevão pelas brilhantes participações. É uma honra para todos aqui do Orofute ver o rosto de vocês falando aqui numa produção nossa. Mas quanto ao Klopp, ninguém sabe o futuro, e pelo jeito nem ele, que disse que vai tirar um tempo aí pra decidir o seu futuro. Mas independente de onde ande Jürgen Klopp, uma coisa é certa, ele transformou uma nação vermelha, de doubters to believers. Fez os Reds descrentes voltarem a acreditar, e ele nunca, jamais, caminhará sozinho de novo.